Boa noite, caros acadêmicos da disciplina de saúde indígena, professora Eliene falando. Espero que estejam todos bem e estou aqui para falar sobre a nossa segunda avaliação, né, e o fechamento do semestre, como nos foi orientado, né. Então, estou aqui passando hoje para falar um pouquinho sobre o assunto da nossa segunda e última avaliação do semestre. E nós trabalhamos o capítulo 1 e capítulo 2 do livro no primeiro bimestre. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 3, que ele fala sobre o alcoolismo, né, em populações indígenas. Então, essa aula ela é retirada desse livro, tá? Baseada no livro da Garnello, que eu já passei para vocês enquanto em sala de aula. E hoje a gente vai falar do capítulo 3. Sugiro que vocês peguem depois, né, para poder ler na íntegra, tá certo? No capítulo 3 ele fala da prevenção de doenças, a promoção da saúde, reflexões a partir da questão do uso de bebidas alcoólicas por populações indígenas. Nós sabemos que o alcoolismo entre as populações indígenas hoje já é um problema de saúde, é um problema de difícil controle, porque não se tem, na verdade, muita coisa o que fazer quanto a isso, no que tende a profissionais de saúde. Então, é um problema já que acomete essas populações indígenas em todo o país. Localmente, a nível de estado, nós podemos verificar isso quase que pontualmente, indígenas alcoolizados e problemas, principalmente nas comunidades de alcoolismo. Isso gera violência entre eles, isso ocasiona prejuízos na saúde dessa população. E, infelizmente, isso é um problema que tem entrado nessas comunidades e tem gerado muito transtorno, né? Lembrando que, na verdade, a bebida alcoólica na população indígena que era utilizada na antiguidade eram bebidas que eles faziam, eles mesmos produziam bebidas fermentadas, mas para se utilizar em festas, em comemorações, não essa maneira como está sendo utilizada hoje de maneira descontrolada. Isso gera violência dessa população. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Garnello fala que a prevenção de doenças estão entre as atribuições mais importantes que são desempenhadas aí por profissionais que estão nessas comunidades indígenas, seja ele na atenção básica em geral e em particular na saúde indígena. Então, o enfermeiro que ele atua na atenção primária, né, que nada mais é do que esses cuidados de orientação, de prevenção, nós já sabemos, né, que os DICEIs, a gente estudou isso no bimestre passado, que os DICEIs, os distritos sanitários, eles prestam essa atenção primária, né, por meio dos profissionais de saúde que atuam lá. Então, esse profissional que atua na saúde indígena, ele também presta essa atenção primária. E o que é atenção primária? A atenção primária, ela envolve a educação em saúde, ela envolve aí a vacinação, ela envolve orientações, ela envolve cuidados aí básicos, né? E a orientação sobre a questão do alcoolismo, né? O alcoolismo já entra também como um problema e essa população ela precisa ser levada também a uma reflexão sobre a utilização de bebidas de maneira, vamos dizer, exagerada, né? E isso tem acabado se tornando um grande problema hoje. No caso da saúde indígena, há uma grande demanda crescente para que os profissionais de saúde eles realizem atividade de prevenção, fora do escopo das doenças infecciosas, ou seja, não é só as doenças infecciosas que estão, vamos dizer assim, dizimando essa população, que está gerando prejuízos nessa população, não são só as doenças. Hoje, o álcool ele é tão preocupante quanto as doenças infecciosas.
Então, o problema do alcoolismo hoje, ele já entrou nessas comunidades, ele já ocasionou aí muitos agravos a essa população. Então, o profissional de saúde que atua mediante essa população, ele tem também essa prevenção, e aí o alcoolismo entra como uma dos temas que deveriam ser trabalhado, ou pelo menos é o que a autora coloca, né? Então, e é um problema muito complicado de ser trabalhado em comunidades indígenas, principalmente porque o profissional ele não tem esse preparo, ele acaba indo adentrar nessas comunidades, mas e muitas vezes o acesso à língua torna-se um obstáculo até para ele se comunicar mediante as situações básicas. Imagine você para dar orientações quanto a algo que muitas vezes já é uma prática entre as populações. Profissionais de saúde, mesmo aqueles que possuam uma pequena experiência de atenção na saúde indígena, mas buscam observar o cotidiano como um olhar culturalmente sensível. Então ele está dizendo, olha, mesmo que o profissional ele não tenha experiência, como na maioria das vezes nós já acabamos adentrando nessa população, mas já não temos experiência de vivência com eles, nós precisamos o que ter um olhar sensível à questão cultural. Ou seja, eles utilizam bebidas, como eu falei mais atrás, nas suas comemorações. É comum isso acontecer, né? E assim, o profissional também ele precisa ter esse olhar cultural, né? Não é que ele vá interferir nessas festividades. Então, ele precisa entender que essa população, esse grupo específico, ele já tem as suas tradições, a sua cultura. E ele não vai, muitas vezes, mudar isso porque o profissional está lá. Então, é necessário que nós possamos ter esse olhar sensível também. A autora ela afirma que isso é uma posição comum dos profissionais de saúde dizerem, por exemplo, que isso não tem nada a ver com a gente da saúde, ou isso é muito complicado. Fazer tudo sozinho fica muito difícil. Então, muitas vezes, o que a autora coloca, né, e aqui talvez até uma crítica, ela fala que muitos profissionais falam em relação ao alcoolismo, que o alcoolismo não tem nada a ver com a saúde, enquanto que o alcoolismo é um problema, sim, de saúde, é um problema que hoje preocupa tanto quanto as doenças, é um problema que ocasiona muitos prejuízos. Então, ela coloca aqui como uma linguagem de muitos profissionais que atuam nessas comunidades. E ela também, a autora faz aqui menção sobre algumas medidas que poderiam ser tomadas e que isso poderia melhorar ou diminuir, talvez, essa questão do alcoolismo. Então, ela fala que o aumento do preço das bebidas seria eficaz para diminuir as chances de consumo de bebidas alcoólicas, sobretudo entre aqueles com menor acesso ao dinheiro, ou seja, se não tem dinheiro, não tem como comprar. Então, ela fala como os mais jovens iria diminuir, ou os com grave problema de dependência. Considerando a questão do varejo, há um conjunto de ações de acordo com os autores que seriam eficazes. Então, nessa venda de bebidas, então algumas medidas poderiam ser tomadas. Pessoal, isso tudo é uma colocação da autora, tá? Então, teoricamente, na teoria, né, seriam mais ou menos essas medidas, né? A delimitação da localização dos pontos de venda, então delimitar, né, somente alguns locais iriam vender e não essa venda deliberada. Diminuição da densidade dos pontos de venda, estabelecimento de idade mínima para a compra de bebida, então colocar uma idade que fosse aí mínima para que essa pessoa pudesse adquirir. Restrição dos dias e horários de venda, então não seria toda hora ou todo dia que a pessoa poderia adquirir essa bebida. Instituição de serviços responsável de venda, então instituir quais são os serviços que poderiam, né, ser responsável pela venda dessas bebidas. Seriam algumas medidas que a autora coloca aqui. É óbvio, pessoal, que na prática isso é muito, às vezes, diferente, até porque se a pessoa ela tem dependência, ela vai buscar, né, onde tiver, às vezes anda quilômetros, dias de pé para poder consumir o álcool. Infelizmente, a gente sabe que quem é dependente, ele faz qualquer coisa para poder consumir.
E aqui, pessoal, falando um pouquinho de lei, né? Nós sabemos que existe o consumo deliberado, muitas vezes sim, tá? Mas a lei, ela é clara em relação aos indígenas, né? A Lei 6.001, que ela institui aí o Estatuto do Índio, a Lei 6.001/73, no seu artigo 58, inciso 3º, ela fala que é crime contra os índios, a cultura indígena, com pena de 6 meses a 2 anos de detenção, propiciar por qualquer meio a aquisição, uso, disseminação de bebidas alcoólicas nos grupos tribais ou entre índios não integrados, ou seja, aqueles índios que estão na comunidade, que vivem lá. Então a lei é clara, ela fala que isso é crime, isso teoricamente, pessoal, porque infelizmente nós sabemos que essa bebida chega lá, essa bebida ela é comercializada, né, de maneira irregular e aí descumprindo o que a lei fala, né? E quando a gente fala, professora, a senhora falou que então a lei fala que é proibido, que pode dar, né, cadeia, nesse caso, para se eu comercializar bebida para indígenas, né, não integrados. E o que é esses indígenas não integrados? Então, pessoal, a lei fala que existe 3 tipos de indígena, né? O indígena isolados, ou os indígenas isolados, desculpa, quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional, ou seja, são indígenas da qual nós não convivemos, nós não temos contato diretamente com eles. Então, ainda existem, por exemplo, históricos e indícios de que existem grupos isolados no Amazonas, porém, esses indígenas, na qual não se sabe quase nada deles, são considerados indígenas isolados. O outro grupo é chamado de indígenas em vias de integração, quando em contato intermitente ou permanentemente com grupos estranhos, conservem menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas de modo de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão vez mais para o próprio sustento, ou seja, esses indígenas em vias de integração são os indígenas que nós já temos, né, esse contato intermitente ou permanente, até tem as comunidades indígenas, onde os profissionais estão inseridos lá dentro, onde nós temos o livre acesso, no sentido de poder prestar cuidado a essa população, de poder orientar, de poder estar lá com eles, né? Então, esses indígenas, eles são, diz a lei, que são os indígenas em vias de integração, ou seja, eles conservam parte das suas condições nativas, mas eles também aceitam o nosso modo de viver, a nossa maneira de agir. A terceira e última categoria são os índios integrados. Então, ele fala que essa categoria é quando incorporados à comunhão nacional e reconhecido no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura. Ele está dizendo que esses índios aqui são os indígenas que já estão inseridos, né, aqui na comunhão nacional, são indígenas que exercem o seu pleno exercício, ele vota, né, ele exerce o seu exercício de cidadão comum, né? Então, ele é um indígena integrado. Esse indígena integrado, pessoal, ele também responde como um cidadão, né, comum. Quando o indígena ele passa a exercer o seu direito civil e ele já é integrado à comunhão nacional, ele também começa, né, a responder, vamos dizer assim, pelos seus atos, né? Diferente dos indígenas que não falam a língua e que vivem em comunidades como semi-integrado e muitas vezes não falam a nossa língua, esses indígenas eles são protegidos por lei, por não conhecer, por não falar a língua e às vezes não ter conhecimento dos seus atos, né, e da gravidade dos seus atos, né, diferente dos índios integrados. Então, não esqueçam disso daí, tá, pessoal? Existem 3 tipos aí de categoria
3 tipos de indígena de acordo com a lei, tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui. Bons estudos para vocês. Eu creio que ainda, né, vou estar mandando algo para vocês amanhã ou no máximo até segunda, porque a nossa prova se aproxima, você já tem o calendário, né? Foi uma orientação da direção da faculdade que terminar, que encerrássemos o semestre também. A gente tem o calendário que nos orienta que até dia 30 nós temos que estar encerrando, tá? Então, Deus abençoe a todos, boa noite e bons estudos até a nossa prova, tá certo?